Desde os tempos antigos, existe uma verdade escondida diante dos olhos da humanidade. Uma verdade que não pode ser apagada, distorcida ou calada, porque foi escrita não apenas em páginas de papel, mas gravada pelo próprio Deus no coração humano. Porém, muitos vivem como se não pudessem enxergá-la. É como se andassem com os olhos vendados, acreditando em sombras, ignorando a luz que sempre esteve diante deles. Essa verdade perturba, porque não é confortável, não é fácil, não é popular. É uma verdade que separa, que mexe com a consciência, que escancara feridas e revela o quanto precisamos desesperadamente de um Salvador. Jesus Cristo não veio a este mundo para ser apenas um profeta simpático ou um mestre de boas palavras. Ele veio para ser a revelação viva da vontade de Deus. Veio para mostrar que o amor verdadeiro exige sacrifício, exige entrega, exige abrir mão de si mesmo. E aqui está a parte perturbadora. Poucos querem ouvir isso. Muitos querem um evangelho confortável, que não confronte, que não exponha. Mas a cruz não é confortável. O sangue derramado não é poético, é real, doloroso, perturbador. E é justamente nesse desconforto que está escondida a maior revelação da história. O homem que foi rejeitado, zombado e crucificado é, na verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo. Imagine a cena. Multidões olhavam para ele, mas não viam quem ele realmente era. Alguns gritavam, "Hosana!", enquanto outros cuspiam em seu rosto. Muitos acreditavam que estavam assistindo apenas à morte de mais um criminoso, de mais um impostor. Mas os céus sabiam, o inferno estremecia, porque ali no Calvário estava acontecendo a maior batalha espiritual de todos os tempos. Os homens achavam que tinham colocado fim na vida de um pregador incômodo, mas na realidade estavam abrindo a porta para a redenção de toda a humanidade. Isso é perturbador. Pensar que Deus escolheu salvar o mundo por meio daquilo que o mundo considerou derrota. A pergunta que fica é: por que essa verdade continua tão difícil de ser aceita hoje? Por que, mesmo depois de 2000 anos, ainda há quem zombe, rejeite e feche os olhos para Cristo? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque enxergar a verdade exige transformação. Exige encarar nossos pecados, nossa fragilidade, nosso vazio. E o coração humano prefere viver na ilusão da força do que reconhecer sua fraqueza. Mas é nesse exato ponto que Jesus entra. Ele não veio chamar os fortes, mas os fracos. Não veio buscar os justos, mas os pecadores. Ele não veio para os que se acham bons o bastante, mas para aqueles que reconhecem que sem ele não há vida, não há paz, não há salvação. O título deste testemunho não é apenas uma frase de impacto. Ele é um chamado. Escolhido, a verdade é muito mais perturbadora. Abra seus olhos agora. Perturbadora, porque ela quebra máscaras. Perturbadora, porque obriga a escolher um lado. Perturbadora, porque mostra que o mundo inteiro pode estar errado, enquanto Deus continua certo. Jesus não é apenas mais uma opção, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe atalho, não existe meio termo. Ou abrimos os olhos agora, ou continuamos caminhando na escuridão até o abismo. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez em algum momento da sua vida você se perguntou, será que tudo isso faz sentido? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que eu não fui esquecido? Elias, assim como muitos outros na Bíblia, viveu momentos em que parecia estar sozinho, em que o silêncio de Deus soava ensurdecedor. Mas foi nesse silêncio que ele descobriu que havia sido escolhido. E ser escolhido nunca foi um privilégio fácil. Ser escolhido é carregar o peso da rejeição, é ser incompreendido, é sentir o deserto na alma, mas é também experimentar a glória da presença de Deus em lugares que ninguém imagina. O chamado de Jesus continua ecoando hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa,
Desperte, acorde, abra seus olhos, não ignore a cruz, não ignore o sangue, não ignore o preço que foi pago. Essa não é apenas mais uma história religiosa, é a verdade que define o destino eterno de cada ser humano. Perturbadora sim, porque não nos deixa indiferentes, mas libertadora, porque nos mostra que, mesmo sendo indignos, fomos amados de forma inexplicável. Você pode escolher ignorar, pode sair desse vídeo e fingir que nada foi dito, mas a verdade vai continuar ecoando dentro de você, porque Jesus não é apenas história do passado, ele é a realidade presente, que continua chamando homens e mulheres, continua tocando corações, continua salvando vidas, e ele está chamando você agora. O escolhido não é apenas Elias, não são apenas os discípulos, não são apenas os personagens da Bíblia. O escolhido pode ser você. Mas, para descobrir isso, você precisa encarar o desconforto da verdade, abrir os olhos e deixar Deus falar ao seu coração. Este é apenas o início da jornada que você vai acompanhar. Uma jornada que vai mexer com suas emoções, com suas lembranças e com sua fé. Uma jornada que mostra que aquilo que parece derrota pode ser, na verdade, o início da vitória. Que aquilo que parece abandono pode ser o começo da intimidade mais profunda com Deus. E que aquilo que o mundo chama de loucura é, na verdade, a sabedoria eterna do Criador. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma história, é um chamado direto para você. Quando falamos em ser escolhido por Deus, muitos imaginam apenas a glória, os milagres, a honra de estar perto do Altíssimo. Mas a realidade é muito mais perturbadora. Ser escolhido é carregar uma marca que o mundo não entende. É andar por caminhos que parecem desertos intermináveis. É enfrentar rejeição, até mesmo daqueles que você acreditava que estariam ao seu lado. Foi exatamente isso que Elias experimentou. O homem que Deus levantou não era um herói segundo os padrões humanos, mas alguém frágil, humano, vulnerável, que precisou aprender que a verdadeira força não vem do braço, mas da dependência total no Senhor. Elias se via sozinho muitas vezes, sozinho diante de multidões que zombavam da fé, sozinho diante de líderes que se vendiam por poder e prestígio, sozinho até dentro daquilo que deveria ser casa de adoração. Quantas vezes ele olhou ao redor e se perguntou: será que vale a pena continuar? Será que fui chamado mesmo? Ou será que estou enganado? Esse é o dilema de todo escolhido. Não é a dúvida sobre Deus, mas a dúvida sobre si mesmo. O coração pergunta: por que eu? Eu não sou capaz. Eu não tenho força suficiente. E ainda assim, é justamente aí que Deus se revela. Porque Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. A verdade é que ser escolhido dói. Dói porque te coloca em confronto direto com o mundo. Dói porque, quando você decide permanecer fiel, aqueles que vivem de aparência vão se incomodar. Dói porque, ao abrir os olhos para a verdade, você percebe o quanto ela expõe mentiras que muitos preferem manter escondidas. Foi assim com Elias, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com Jesus. A cruz foi o resultado da rejeição à verdade. E se até o Filho de Deus foi zombado e crucificado, como esperar que ser escolhido seja confortável? Elias caminhava pelas ruas e via pessoas sorrindo, mas ele sabia que aquele sorriso não escondia a realidade de corações vazios. Ele ouvia palavras bonitas, mas percebia que eram apenas ecos de conveniência. Ele enxergava a superficialidade de uma fé que se curvava ao primeiro vento de dificuldade. Isso o perturbava, porque ele carregava dentro de si algo diferente, o fogo da presença de Deus, que queimava e o impulsionava a não se calar. Esse fogo era sua força, mas também sua luta,
porque quanto mais ele falava, mais era rejeitado. Quanto mais se entregava, mais era mal interpretado. E no silêncio das noites frias, Elias chorava, perguntando a Deus se realmente havia sido escolhido para suportar tanta dor. Esse é o ponto que muitos não entendem. O chamado de Deus não é uma passarela de aplausos, é uma estrada de lágrimas. É na solidão que a intimidade se constrói. É na rejeição que a dependência de Deus cresce. É no deserto que o coração aprende a ouvir a voz que realmente importa. Elias, em meio à perturbação de sua alma, começou a descobrir que não estava sendo esmagado, mas moldado. Deus não havia o abandonado. Estava, na verdade, construindo nele um caráter que suportaria a verdade sem se desviar, porque a verdade que Elias carregava não era apenas para ele, mas para muitos que precisavam despertar. E aqui está algo que precisamos entender. A verdade não é confortável, porque ela nos mostra que vivemos enganados. O mundo tenta convencer que sucesso é ter, que felicidade é parecer, que força é dominar. Mas Jesus mostrou que sucesso é servir, que felicidade é obedecer, que força é se render ao Pai. Isso não encaixa no padrão humano. É por isso que até hoje muitos fecham os olhos. É mais fácil zombar do que aceitar. É mais fácil acusar do que reconhecer que precisamos mudar. Elias viveu isso. Cada zombaria que recebia era, na verdade, uma confirmação de que estava no caminho certo, porque quem traz a verdade sempre será perseguido. Certa noite, em meio a pensamentos de desistência, Elias lembrou-se do chamado inicial, do momento em que sentiu a presença de Deus de forma tão intensa que não restava dúvida, ele havia sido escolhido. Aquela lembrança o sustentava. O coração podia tremer, as pernas podiam fraquejar, mas havia algo dentro dele que não podia ser apagado. Era como uma chama pequena em meio à tempestade, mas que nunca se apagava. E de repente, ele começou a perceber. Não era sobre ele, não era sobre sua capacidade, nem sobre sua força. Era sobre Deus que o havia chamado e que cumpriria a obra. Essa percepção o perturbava ainda mais, porque mostrava que a responsabilidade era grande demais, mas também trazia esperança. Se era Deus quem o escolheu, então era Deus quem o sustentaria. A jornada de Elias nos ensina que abrir os olhos para a verdade não é um ato único, mas um processo. É dia após dia, caindo e levantando, chorando e sorrindo, sentindo-se fraco e ao mesmo tempo sustentado por algo maior. Ele aprendeu que a fé não elimina a dor, mas dá sentido à dor. Que a solidão não significa abandono, mas convite para estar mais perto de Deus. Que a zombaria dos homens não tem poder diante da aprovação do Senhor. Essa é a essência de ser escolhido. Viver entre o peso e a glória, entre a rejeição do mundo e a aceitação divina. Se você já se sentiu sozinho, rejeitado, perturbado por carregar a fé em meio às zombarias, então você entende Elias. E assim como ele, talvez já tenha se perguntado, por que eu? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Porque Deus viu em você aquilo que ninguém mais vê. Ele não te escolheu porque você é perfeito, mas porque você é necessário. Ele não te chamou porque você é forte, mas porque Ele quer mostrar sua força em sua fraqueza. E isso sim é perturbador, porque significa que Deus pode usar justamente aquilo que o mundo descarta para realizar sua maior obra. Elias descobriu isso na prática. E essa descoberta foi apenas o começo de uma revelação ainda mais profunda, a de que o verdadeiro escolhido não é exaltado pelo mundo, mas pelo céu. Não é reconhecido pela multidão, mas pelo olhar do Pai. Não é aplaudido pelos homens, mas guardado pelos anjos. Essa é a verdade que continua perturbando até hoje. O valor do escolhido não está na opinião das pessoas, mas na promessa de Deus. A solidão é uma das provas mais duras que o ser humano pode enfrentar.
Ela corrói por dentro, como um eco constante, lembrando que não há ninguém ao lado para dividir as lágrimas ou os sonhos. Para Elias, esse era um peso familiar. Ele conhecia o som de vozes que zombavam, mas também conhecia o silêncio profundo quando as mesmas vozes se calavam, deixando-o sozinho com seus pensamentos. E talvez esse silêncio fosse ainda mais doloroso do que as zombarias. Porque na zombaria ainda havia som, ainda havia movimento, mas no silêncio só restava a própria alma e seus medos mais íntimos. Foi nesse silêncio que Elias aprendeu a orar. Não era uma oração bonita, cheia de palavras ensaiadas, como as que ele via em público. Não era para impressionar, nem para convencer ninguém. Era um clamor cru, real, desesperado. Eram palavras que muitas vezes não saíam da boca, mas ecoavam no coração. Senhor, tu ainda estás aqui? Eu ainda sou teu servo. Eu não fui abandonado. Essas perguntas se repetiam noite após noite, como um refrão perturbador. Ele queria acreditar, mas a dor da solidão parecia gritar mais alto que qualquer promessa. Esse conflito interno é a marca de todo escolhido, porque o chamado de Deus nunca vem acompanhado de garantias humanas. Pelo contrário, o chamado muitas vezes te arranca de lugares de conforto e te coloca no centro de batalhas invisíveis. Elias sentia isso todos os dias. Enquanto os outros viviam suas vidas tranquilas, ele carregava dentro de si o peso da responsabilidade de ser voz profética em uma geração corrompida. Ele não havia pedido isso, não havia levantado a mão para ser o porta-voz da verdade. E, no entanto, era justamente isso que Deus havia colocado sobre seus ombros. A cada zombaria, Elias se lembrava do rosto de Cristo sendo cuspido. A cada rejeição, ele pensava nos discípulos fugindo com medo, deixando Jesus sozinho na noite mais escura. A cada noite de choro, ele recordava os salmos de Davi, escritos muitas vezes em cavernas, entre perseguições e traições. Isso o perturbava profundamente. Porque ele começou a perceber que não estava apenas vivendo uma luta pessoal, mas repetindo um padrão que se estendia ao longo de toda a história da fé. Todo escolhido enfrentaria a solidão e o silêncio como parte do processo de transformação. Elias começou a enxergar a solidão como um espelho. Ela revelava coisas que ele não queria encarar: sua insegurança, sua carência, sua fragilidade. E nesse espelho perturbador, ele se via despido de qualquer aparência. Não havia títulos, não havia aplausos, não havia reconhecimento. Só havia um homem quebrado diante de Deus. E é exatamente isso que Deus queria. Porque somente quando nos despimos de tudo o que nos protege, podemos ser revestidos pela presença dele. O silêncio de Deus, que no início parecia abandono, começou a ganhar outro significado. Elias percebeu que o silêncio não era ausência, mas treinamento. Não era descaso, mas lapidação. Deus não estava distante, estava moldando. Ele lembrava das palavras do profeta Isaías: na conversão e no repouso estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Essas palavras soavam como um enigma, mas aos poucos ele entendia. A força do escolhido não está no barulho, mas na quietude. Não está na quantidade de vozes ao redor, mas na certeza da voz de Deus no coração. Foi nesse processo que Elias descobriu algo que perturbou ainda mais sua visão. Ser escolhido não significa ser poupado da dor, mas sim ser sustentado em meio a ela. O mundo espera que o favor de Deus seja um escudo contra todo sofrimento. Mas a verdade bíblica mostra o contrário. O favor de Deus não impede a dor, mas transforma a dor em propósito. A cruz é a maior prova disso. O filho amado do Pai não foi poupado, foi esmagado, ferido, humilhado. Mas dessa dor nasceu a maior vitória da eternidade. Elias, ao olhar para Cristo, começou a compreender. Sua própria dor poderia esconder uma revelação maior. O escolhido é chamado a carregar cicatrizes que se tornam testemunho.
E essas cicatrizes, embora perturbadoras, são também sinais de vida. Porque só sangra quem está vivo, só sente dor quem ainda não desistiu. Elias, mesmo ferido, continuava a buscar. E cada lágrima que caía se tornava uma semente plantada diante do trono de Deus. Ele ainda não via os frutos, mas sabia que o Deus que recolhe lágrimas também prepara colheitas. Certa vez, em uma madrugada gelada, Elias caiu de joelhos e simplesmente disse: Senhor, eu não aguento mais. Foi tudo o que conseguiu falar. Mas naquele instante, algo mudou. Não houve uma visão grandiosa, nem uma voz estrondosa. Houve apenas uma paz suave que invadiu seu coração, como se o próprio Deus dissesse: eu estou aqui. E aquilo foi suficiente. Porque às vezes, o maior milagre não é ver o mar se abrir, mas sentir que não estamos sozinhos na travessia. O silêncio de Deus, finalmente, havia se transformado em resposta. A partir daí, Elias começou a perceber que sua caminhada não era sobre reconhecimento humano, mas sobre intimidade divina. Não era sobre ser aplaudido, mas sobre ser fiel. Não era sobre ter todos os olhos voltados para si, mas sobre manter os próprios olhos fixos em Deus. Essa revelação era perturbadora porque quebrava todo o padrão do mundo, mas ao mesmo tempo era libertadora, porque o livrava da prisão da aprovação alheia. E assim, o deserto de Elias deixou de ser apenas um lugar de dor para se tornar um lugar de revelação. O silêncio deixou de ser castigo e passou a ser treinamento. A solidão deixou de ser abandono e se transformou em encontro. Ele entendeu que não estava sendo destruído, mas forjado. E que, ao final, a verdade que parecia perturbadora se revelaria como o maior presente de todos. A certeza de que Deus está presente, mesmo quando parece estar em silêncio. Elias havia aprendido no silêncio que ser escolhido não é sinônimo de estar cercado de pessoas, mas de estar guardado pela presença de Deus. No entanto, o aprendizado não parava por aí. O próximo passo era o confronto com a verdade. Uma verdade tão dura e perturbadora que parecia impossível de carregar. Porque se a solidão já era dolorosa, a revelação de que o chamado exigiria confronto direto com as mentiras do mundo era ainda mais devastadora. Naquela época, como hoje, muitos se deixavam seduzir pelas aparências. Homens buscavam poder a qualquer custo. Líderes religiosos transformavam a fé em espetáculo e a multidão se satisfazia com promessas vazias. Elias enxergava tudo isso e sua alma queimava. Ele não podia ficar em silêncio. A chama dentro dele o impulsionava a falar, ainda que sua voz fosse a única. Essa é uma das marcas do escolhido. Ele não encontra paz na omissão. Mesmo que isso custe sua reputação, sua segurança ou sua própria vida, ele sabe que a verdade precisa ser proclamada. Mas proclamar a verdade não é simples, porque a verdade confronta, desmascara, expõe, e quem vive de mentiras não suporta a luz. Elias sentiu isso na pele. A cada palavra que pronunciava, mais inimigos surgiam. Pessoas que antes o ignoravam, agora o perseguiam. A zombaria se transformava em hostilidade. O isolamento se tornava ainda mais profundo. E em meio a tudo isso, ele se perguntava: será que estou fazendo certo? Será que vale a pena se indispor com todos por causa daquilo que poucos querem ouvir? Essas perguntas ecoam na vida de todos que decidem caminhar com Cristo. Porque o evangelho verdadeiro não é um caminho de aplausos, mas de cruz. Jesus mesmo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E isso é perturbador, porque somos ensinados desde cedo a buscar aceitação, a desejar aplausos, a viver para agradar. Mas ser escolhido por Deus significa muitas vezes abrir mão disso tudo. Significa ser mal interpretado, ser ridicularizado, ser descartado e ainda assim permanecer firme. Elias entendeu que a verdade que carregava não era sua. Ele não falava de si mesmo. Ele era apenas a voz,
O conteúdo vinha de Deus. Isso trazia peso, porque ele sabia que não podia simplesmente se calar quando fosse conveniente. A verdade exigia ser proclamada, porque ela não era apenas informação, mas libertação. A cada palavra que dizia, correntes invisíveis podiam ser quebradas, olhos podiam ser abertos, corações podiam ser despertados. E esse poder, mesmo que perturbador, era o que o mantinha de pé. No entanto, havia outro aspecto que mexia profundamente com Elias. A verdade não apenas libertava os outros, mas também o transformava. Cada mensagem que ele anunciava era, antes de tudo, uma mensagem para si mesmo. Cada palavra dura que saía de sua boca era um espelho para sua própria alma. Ele descobriu que não bastava denunciar a mentira ao redor. Era preciso confrontar as próprias sombras. E esse processo era doloroso, porque a luz de Deus não apenas expõe o mundo, mas também revela o que ainda precisa ser curado dentro de nós. O confronto com a verdade, então, se tornou um campo de batalha interno. Elias lutava contra o medo, contra a vontade de desistir, contra o desejo de ser aceito. Ele sabia que poderia simplesmente se calar, seguir sua vida, tentar viver como qualquer outro. Mas algo dentro dele não permitia. O chamado era maior do que sua vontade. O fogo dentro dele era mais forte do que sua fragilidade. Essa é a realidade perturbadora. O escolhido não escolhe. Ele é escolhido. E isso muda tudo. Foi em um desses dias de luta que Elias teve uma revelação poderosa. Enquanto orava, lembrando das zombarias e das perseguições, ele sentiu Deus lhe dizer: eles não estão zombando de você, mas de mim. Eles não estão rejeitando você, mas a mim. Eles não estão lutando contra você, mas contra a minha verdade. Essas palavras penetraram fundo em sua alma, porque de repente ele percebeu que não estava sozinho na batalha. O peso que carregava não era só dele. Ele era apenas o vaso. A obra era de Deus. Essa revelação trouxe um misto de alívio e temor. Alívio, porque Elias entendeu que não precisava carregar tudo sozinho. Mas temor, porque percebeu a grandeza da responsabilidade. Não era sobre defender sua própria honra, mas a honra do Deus vivo. Não era sobre provar que estava certo, mas sobre anunciar a justiça eterna. E isso perturbava ainda mais, porque significava que cada palavra, cada atitude, cada silêncio tinha peso eterno. Ao longo desse processo, Elias começou a compreender que ser escolhido não é apenas um chamado pessoal, mas um chamado coletivo. Sua vida não pertencia mais a ele. Cada passo que dava tinha impacto em outros. Cada decisão que tomava poderia influenciar gerações. Essa consciência era esmagadora, mas também dava sentido à sua dor, porque se suas lágrimas poderiam se transformar em sementes de esperança para outros, então sua solidão não era em vão. Elias aprendeu que a verdade é perturbadora porque nos obriga a escolher. Ou a aceitamos e nos rendemos a ela, ou a rejeitamos e continuamos vivendo em ilusão. Não existe meio termo. E essa escolha, por mais dura que seja, define destinos eternos. Ele sabia que muitos continuariam zombando, rejeitando, fechando os olhos. Mas também sabia que alguns, ao ouvirem, abririam o coração. E por esses poucos, valia a pena continuar. Porque o céu celebra quando um só pecador se arrepende. E esse era o propósito maior: trazer luz a quem ainda andava em trevas. Assim, Elias seguiu em frente, mesmo com o coração pesado, mesmo com a mente perturbada, mesmo sem todas as respostas. Porque no fim, o chamado do escolhido não é entender tudo, mas confiar. Não é controlar os resultados, mas permanecer fiel. Não é ser aplaudido pelos homens, mas ser aprovado por Deus. E essa é a verdade que, embora perturbe, também liberta. O dia amanheceu pesado, como se até o céu estivesse silencioso diante da batalha que Elias travava dentro de si.
O coração batia acelerado, as mãos suavam e a mente girava em espiral, tentando encontrar sentido em tudo o que acontecia. Era como se as zombarias ecoassem em sua memória, repetindo-se sem parar. Você é um fracassado, Elias. Você está sozinho. Deus não se importa com você. Se ele realmente estivesse ao seu lado, por que deixaria você passar por tanta dor? Essas palavras eram dardos inflamados lançados contra sua fé. E por um momento, Elias quase acreditou nelas. Mas algo dentro dele resistia. Uma chama pequena, quase apagada, mas ainda viva. A lembrança de promessas antigas, de noites em que sentira a presença de Deus, de momentos em que a resposta vinha no exato instante em que tudo parecia perdido. Essa chama era suficiente para mantê-lo de pé. E foi com essa força frágil, mas real, que Elias decidiu enfrentar a situação que mudaria tudo. A multidão se reunia. Pessoas curiosas, líderes arrogantes, olhares de desprezo. Todos esperavam para ver Elias falhar. Eles queriam confirmar o que já murmuravam, que ele não passava de um iludido, um sonhador, um homem que falava de um Deus invisível, enquanto o mundo visível parecia prosperar sem ele. Zombavam abertamente. Se teu Deus é real, que ele se manifeste. Se és mesmo escolhido, prova isso. Onde está o poder que você tanto fala? A cena lembrava outra, muito mais antiga. Jesus pregado na cruz, ouvindo os mesmos insultos. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. O coração de Elias se apertou, porque ele sabia que estava vivendo uma sombra daquela mesma humilhação. E foi justamente nessa hora, no auge da pressão, que Elias decidiu orar. Não uma oração bonita, não uma oração para impressionar, mas uma oração que brotava do fundo da alma, carregada de dor e esperança. Senhor, se eu sou realmente teu escolhido, mostra agora. Não por mim, não para minha glória, mas para que todos saibam que tu és Deus. Eu não tenho força, não tenho poder, não tenho nada além da tua presença. Se tu não fizeres, eu não posso. Mas se fizeres, todos verão que a verdade não está em mim, mas em ti. Essa oração, simples e sincera, rasgou os céus. O silêncio foi quebrado. Não com trovões, não com fogo do céu, mas com algo ainda mais perturbador. A presença de Deus se manifestou de forma invisível, mas inegável. Era como se o ar ficasse mais denso, como se cada coração ali fosse invadido por um temor inexplicável. Alguns começaram a tremer, outros olharam ao redor sem entender. A zombaria cessou. O riso morreu nos lábios. Elias não precisou gritar, não precisou se justificar. A própria presença de Deus falava mais alto que qualquer palavra. Nesse instante, Elias compreendeu algo que mudou sua vida para sempre. A vitória do escolhido não está em provar quem ele é, mas em revelar quem Deus é. O mundo espera demonstrações de força, sinais visíveis, milagres espetaculares. Mas o maior milagre é quando corações endurecidos são quebrados pela presença de Deus. É quando a verdade perturbadora se impõe sem precisar de defesa. Elias sentiu isso. Ele estava ali, frágil, sozinho aos olhos humanos, mas carregava dentro de si a glória do Todo-Poderoso. E isso era suficiente. As pessoas começaram a se inquietar. O que antes era zombaria virou silêncio constrangedor. Os que riam agora desviavam o olhar. Alguns até começaram a chorar, sentindo algo que não sabiam explicar. E Elias, tomado por coragem que não era sua, declarou: vocês riram, vocês duvidaram, vocês acharam que era loucura, mas saibam hoje, o Senhor é Deus. E Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe os rejeitados para mostrar sua glória. Ele escolhe os invisíveis para revelar o invisível. Essas palavras caíram como espada nos corações presentes.
O clímax daquele momento não estava em Elias ser exaltado, mas em Deus ser revelado, porque ali ficou claro que o verdadeiro escolhido não busca a própria glória, mas se torna canal para a glória divina. E isso era perturbador, porque significava que toda a lógica humana, toda a estrutura de poder, todo o orgulho dos homens era inútil diante da verdade eterna de Deus. Os fortes perceberam sua fraqueza, os sábios se sentiram tolos e os zombadores se viram desarmados diante daquilo que não podiam controlar. Elias chorou, não de tristeza, mas de quebrantamento, porque entendeu que sua luta, sua solidão, suas lágrimas não haviam sido em vão. Cada noite de silêncio, cada dia de rejeição, cada palavra de zombaria havia o conduzido até ali para ser testemunha da glória de Deus. Ele percebeu que a verdade realmente era perturbadora, porque expunha não apenas os outros, mas também a si mesmo. Ele não era nada sem Deus, mas com Deus era mais que vencedor. Naquele dia, a história de Elias mudou. Mas mais do que isso, a história de muitos que estavam presentes também mudou. Porque quando a verdade se revela, ela não permite neutralidade. Ou você se rende, ou continua resistindo. E os que zombavam tiveram que encarar essa escolha. Alguns se humilharam diante de Deus, reconhecendo que haviam errado. Outros endureceram ainda mais, mas não puderam negar o que haviam testemunhado. A presença de Deus era real, e isso era inegável. Esse foi o ponto alto, o momento em que tudo parecia se alinhar. A vida de Elias, antes marcada por solidão e dúvida, agora se tornava prova viva de que Deus escolhe os improváveis para revelar o impossível. Ele não precisava mais de aprovação humana, não precisava mais provar nada a ninguém, porque tinha experimentado a verdade mais profunda. Ser escolhido não significa ser poupado, mas ser sustentado. Não significa ser exaltado pelo mundo, mas ser honrado por Deus. Não significa viver sem lágrimas, mas ter cada lágrima transformada em testemunho. Elias entendeu naquele clímax que a maior vitória não era ser reconhecido pelos homens, mas ser conhecido por Deus. A zombaria dos outros já não importava. O silêncio de Deus havia se transformado em presença palpável, e a solidão se tornara prova de intimidade. A verdade que antes parecia perturbadora, agora se revelava como a maior esperança. Deus estava, e sempre esteve, com ele. O silêncio após aquele dia nunca mais foi o mesmo. Não era mais o silêncio pesado da solidão, nem o silêncio doloroso das dúvidas. Era um silêncio cheio de significado, um silêncio onde Elias conseguia ouvir a voz de Deus mais claramente do que nunca. A verdade perturbadora havia sido revelada. Não importa o quanto zombem, não importa o quanto tentem calar, não importa o quanto as circunstâncias gritem contra, o escolhido nunca caminha sozinho. Ele carrega dentro de si a presença do Deus vivo, e isso muda absolutamente tudo. Elias se lembrou das palavras que tantas vezes ecoaram em sua mente. Você é um fracassado, você está sozinho, Deus não se importa. Agora, ao recordar, percebia que aquelas vozes nunca foram a verdade. Eram apenas ecos do inimigo tentando roubar sua fé. Porque a verdadeira voz de Deus sempre esteve lá, mesmo no silêncio. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não era apenas para os profetas, não era apenas para os heróis da Bíblia, mas para todos os que decidem crer. O título que você leu no início não é apenas uma chamada para atrair sua atenção. Escolhido, a verdade é muito mais perturbadora. Abra seus olhos agora. É um apelo direto para você. Sim, para você que chegou até aqui. Porque não é apenas Elias quem foi escolhido. Não são apenas os personagens bíblicos que carregaram essa marca. Você também foi chamado. Você também foi separado. E a verdade que parece perturbadora é justamente essa. Não há como fugir do olhar de Deus. Ele viu você.
Ele conhece sua dor, sua história, seus segredos mais profundos. E ainda assim, ele decidiu amá-lo. Ele decidiu escolhê-lo. Isso pode ser assustador, porque ser escolhido significa também ser confrontado. Não dá para continuar vivendo da mesma forma depois que se encontra a verdade. É impossível voltar atrás depois de ter os olhos abertos. E é por isso que tantos resistem, que tantos zombam, que tantos preferem rir do que se render. Porque se render exige coragem. Exige quebrar o orgulho, abrir mão do controle, admitir que precisamos de um Salvador. É por isso que a cruz incomoda. É por isso que Jesus continua sendo motivo de escândalo. Porque a cruz revela que não somos bons o bastante, mas também revela que fomos amados além da medida. O encerramento dessa história não é sobre Elias, não é sobre um profeta solitário ou sobre zombadores envergonhados. É sobre você. É sobre abrir os olhos agora. É sobre perceber que Deus ainda fala, ainda chama, ainda salva. É sobre entender que o mesmo Cristo que foi zombado, rejeitado e crucificado é hoje o Rei que vive, que reina e que intercede por você. Ele não está morto. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele está vivo. E a escolha que você precisa fazer é clara: continuar no conforto da escuridão ou se render à luz perturbadora da verdade. E se a luz parece perturbadora, é porque primeiro ela cega, mas depois ela cura. Primeiro ela expõe, mas depois ela transforma. Primeiro ela incomoda, mas depois ela liberta. Foi assim com Elias. Foi assim com os discípulos. Foi assim com Paulo, que caiu no caminho de Damasco e precisou ficar cego antes de realmente enxergar. E pode ser assim com você. Talvez esse seja o momento em que Deus está tocando em seu coração e dizendo: abra os olhos agora, não espere mais, o tempo é hoje. O futuro não está garantido. O amanhã pode nunca chegar. A única certeza que temos é o agora. E é nesse agora que a decisão precisa ser feita. Porque ignorar a verdade não a faz desaparecer. Pelo contrário, apenas a torna mais urgente. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já venceu a morte. Ele já derramou o sangue. Ele já declarou: está consumado. Agora, a única coisa que falta é a sua resposta. Você vai zombar como muitos fizeram? Vai rejeitar como tantos ainda rejeitam? Ou vai se render como Elias, reconhecendo que a vitória não está em si mesmo, mas em Deus? O chamado está diante de você. Ele não é confortável. Ele não é fácil, ele não é popular, mas ele é real. E a escolha de responder a esse chamado é a única que realmente importa, porque todas as outras decisões da vida são passageiras, mas essa decisão define a eternidade. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas se perder sua alma, de que adiantará? Essa é a pergunta que Jesus deixou, e ela ecoa até hoje. Por isso, este encerramento não é apenas um fim, mas um começo. É um convite. É um chamado para você dobrar os joelhos, para você clamar como Elias clamou: Senhor, eu não tenho força, mas eu tenho a Ti. Mostra-me a Tua verdade, revela-me o Teu amor. Essa oração simples pode mudar tudo. Porque não se trata de fórmulas, não se trata de palavras bonitas, não se trata de performance, trata-se de entrega. E quando há entrega, há transformação. Elias aprendeu que a verdade é perturbadora, mas também libertadora. Você também pode aprender, você também pode experimentar. Você também pode sair do silêncio pesado da solidão e entrar no silêncio cheio da presença de Deus. Você também pode transformar as zombarias que ouviu em testemunho de vitória. Você também pode se levantar, não porque é forte, mas porque foi escolhido. Agora, a decisão é sua. Abra seus olhos.